Shalom, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para falar de Torá. E a porção semanal da Torá é boa. Todas essas parashiot do livro de Shemot, elas são fundamentais porque elas nos ajudam a nos preparar para Pessa, para a festa da liberdade. E essa parashá está contido nela uma frase que ressoa ao longo da história do povo judeu. Que frase é essa? Deixa o meu povo ir. Moshe Rabbeinu diz isso ao faraó. Na história do judaísmo, o povo judeu teve a oportunidade de dizer isso muitas vezes. Nós dissemos, deixa o nosso povo ir na Babilônia. Nós dissemos, deixa o nosso povo ir para os nazistas. Nós dissemos, deixa o nosso povo ir para a União Soviética. Mas a maioria das pessoas, inclusive muitos judeus, se esquecem que essa é só a primeira parte da frase dita por Moshe Rabbeinu ao faraó. Existe uma segunda parte. E nós ensinamos aos nossos filhos, né, que Hashem nos tirou do Egito com mão forte, da casa da escravidão. Todo judeu repete isso ao ouvido de seu filho durante toda a sua existência. Todo dia, quando nós rezamos, pelo menos 2 vezes, nós lembramos que Hashem nos tirou do Egito. Mas muitas vezes nós não lembramos da segunda parte dessa frase. Deixa meu povo ir para servir a Deus. A liberdade não é intrinsecamente valiosa se o homem usa essa liberdade para ferir outras pessoas, para se drogar, para desperdiçar a sua vida, movido apenas por suas paixões. Que valor tem efetivamente essa liberdade? Aqueles que usam a liberdade para uma vida sem propósito, eles são escravos. A liberdade só tem valor quando ela é acompanhada de um propósito. Sem propósito, nós somos mais felizes como escravos. Vejam que 4/5 do povo judeu não saiu do Egito. Nós não éramos 3 milhões, nós éramos 15 milhões no Egito. 4/5 permaneceram lá e não saíram sob a liderança de Moshe Rabbeinu. Assim como a grande maioria dos judeus ficou por lá, a grande maioria das pessoas prefere também seguir como escrava. Escrava de suas paixões, escrava de seus vícios, escrava de seus desejos. Eu olho para Israel hoje, vejo todas as vidas que nós perdemos e todas as vidas que devemos colocar todos os dias em risco para garantir a soberania do Estado de Israel. E compreendo por que nós, judeus religiosos, nos afastamos tanto do sionismo. Porque vejam, essas vidas que nós perdemos, nas guerras que nós lutamos, no terrorismo que nós enfrentamos, qual é o propósito disso? É apenas para que nós tenhamos um local para viver? É apenas para que o povo judeu tenha uma terra em que ele possa viver? Eu acredito que isso é muito pouco. A nossa sobrevivência não pode ser em si mesmo o propósito do povo judeu. Hashem tem um propósito muito mais elevado para o nosso povo. Nós construímos aqui em Israel para ser um Estado judeu. E não existe Estado judeu sem judaísmo. E não existe judaísmo sem a Torá. Estado judeu sem Torá é um Estado sem sentido, sem propósito. Quando a União Soviética desapareceu, e mais de 2,5 milhões de russos, ucranianos, azerbaijanos, lituanos, enfim, judeus que viviam nas ex-repúblicas soviéticas emigraram para Israel, mais de 1 milhão deles não ficou em Israel. Eles seguiram para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, para os mais distantes rincões do mundo. Por quê? Porque faltava a eles um propósito. Ora, era muito melhor ir para esses países que ofereciam a eles grandes oportunidades, principalmente para os jovens, do que ficar em Israel. Se você não tem um propósito, se um judeu não tem um propósito, que é servir a Hashem, não faz sentido ele ficar em Israel. Há, evidentemente, uma falta de compreensão do significado mesmo da nossa permanência aqui. E é muito irônico
que nós, judeus, também tenhamos, ou pelo menos muitos de nós, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Por que é tão irônico? Porque nós temos sido ao longo da história humana a luz para as nações. Os valores da Torá têm influenciado o mundo inteiro desde o seu início. Nossos sonhos têm sido sonhos sonhados por toda a humanidade. Que principal sonho é esse? O sonho de um mundo melhor. Esse sonho tem inspirado a humanidade. Então é absolutamente irônico que nós, judeus, não tenhamos, sobretudo nós, não tenhamos um propósito, um sentido para a nossa existência. É claro que é muito bom viver num país seguro como Israel, é muito bom estar aqui na nossa pátria. Mas o que faz Israel uma terra santa não é a sua terra física. O que faz Israel uma terra santa é seu propósito espiritual. E é por isso que é um país tão pequeno, né? Uma nação tão diminuta, mas que dela emana uma influência espiritual extraordinária para todo mundo. Desde que eu cheguei em Israel, eu senti esse propósito. Eu praticamente posso vê-lo diante dos meus olhos. Eu posso quase sentir o cheiro desse propósito, eu posso quase sentir nas minhas mãos esse propósito. E é isso que cada judeu, cada pessoa no mundo deve buscar, a sua missão, porque nós fomos enviados por Hashem a esse mundo para cumprir uma missão. E sem missão, sem propósito, a vida e a liberdade não fazem sentido, meus amigos. Vai!